Um erro comum no digital é tentar agradar todo mundo. Isso pode parecer uma boa ideia, mas acaba sendo um tiro no pé. Em vez disso, uma abordagem muito mais eficaz é criar avatares, representações fictícias do seu público ideal. Funciona assim. Primeiro, dê um nome ao avatar. Por exemplo, João Silva, um empreendedor de 35 anos que quer aprender a escalar seu negócio. Em seguida, defina as características dele. O que ele faz? Quais são suas dores e sonhos? Por fim, adapte seu conteúdo. Imagine que você está falando diretamente com o João Silva toda vez que cria algo. Se você cria conteúdos para mães empreendedoras, pode usar o exemplo da Ana Ribeiro, uma mulher de 38 anos que equilibra trabalho e família. Quando você direciona sua mensagem para alguém como a Ana, o que você diz se torna muito mais claro e envolvente. Descobrir o que seu público quer é só o começo. O próximo passo é validar suas ideias antes de investir tempo e energia na criação de conteúdo. Existem algumas formas práticas de fazer isso. Primeiro, você pode testar rapidamente nas redes sociais, publicando um story ou tweet com uma ideia e observando a reação da audiência. Outra abordagem é fazer prototipagem, criando uma versão simples do conteúdo e pedindo feedback. Por exemplo, um vídeo curto sobre um tema antes de produzir uma aula completa. Além disso, vale observar concorrentes. Veja quais conteúdos estão funcionando no seu nicho e adapte as ideias para o seu estilo. Quero também alertar sobre erros comuns que podem prejudicar o processo de conhecer melhor o público. Um dos principais erros é assumir que você já sabe tudo sobre sua audiência. O mercado está em constante mudança, assim como o comportamento das pessoas. Outro erro é focar em métricas de vaidade. Likes e visualizações são legais, mas o que realmente importa é engajamento e conversões. Por fim, nunca ignore feedback negativo. Muitas vezes, as críticas trazem pistas valiosas sobre o que pode ser melhorado. Agora que você entende como identificar as necessidades do seu público, está preparado para criar conteúdos que realmente gerem conexão. No próximo ponto, vou te mostrar como transformar essas informações em histórias poderosas que envolvam e engajem sua audiência. Comenta aqui. Qual ferramenta você vai testar primeiro para entender melhor sua audiência? Estou curioso para saber sua escolha. Desde os tempos das cavernas, os seres humanos contam histórias para ensinar, inspirar e criar conexões. Desde o momento em que aprendemos a falar, usamos histórias para transmitir lições, evitar perigos e construir laços emocionais. E no mundo digital de hoje, o poder das histórias continua sendo a ferramenta mais eficaz para capturar a atenção e criar conexões profundas com a sua audiência. Se você sente que está lutando para manter seu público engajado ou que suas mensagens não estão tendo o impacto esperado, talvez o que esteja faltando seja uma boa história. E eu vou te mostrar como utilizá-las para transformar a maneira como você se comunica. É importante entender por que as histórias são tão poderosas. Quando ouvimos uma história, diferentes partes do nosso cérebro são ativadas. As áreas responsáveis por emoções, memória e até sensações físicas entram em ação. É por isso que, ao assistir a um filme envolvente ou ouvir uma narrativa cativante, sentimos como se estivéssemos vivendo aquilo junto com o narrador. Além disso, histórias criam empatia. Elas permitem que sua audiência se coloque no seu lugar, sinta suas emoções e veja o mundo através dos seus olhos. Isso é algo que dados ou argumentos lógicos não conseguem alcançar sozinhos. Se você acha que criar boas histórias é complicado, a boa notícia é que toda história segue uma estrutura simples, conhecida como a jornada do herói. Ela pode ser resumida em 3 partes fáceis de aplicar. Na introdução, você apresenta o contexto e o desafio. Por exemplo, há 2 anos eu estava frustrado porque nenhum dos meus conteúdos gerava engajamento. Em seguida, no conflito, você mostra os desafios enfrentados, permitindo que o público sinta a atenção da sua jornada. Algo como, eu tentava de tudo, posts frequentes, vídeos técnicos, mas nada parecia funcionar. Por fim, na resolução, você apresenta a transformação e as lições aprendidas. Foi quando comecei a usar histórias nos meus vídeos que tudo mudou. Meu engajamento disparou e meus seguidores começaram a se identificar com minhas mensagens. Um ponto essencial é focar em uma emoção central na sua história.
Pode ser esperança, superação, inspiração ou até humor. É a emoção que torna sua história memorável. Agora que você conhece a estrutura, vamos ver como aplicar histórias no seu conteúdo do dia a dia. Nos posts, por exemplo, antes de compartilhar uma dica ou ensinamento, comece com uma história curta que contextualize o problema. Algo como: quando comecei no marketing digital, não entendia por que minhas campanhas não convertiam. Foi só quando percebi que minha comunicação era muito genérica que comecei a ver resultados. Em vídeos, use histórias como gancho para capturar a atenção nos primeiros segundos. Por exemplo, você acredita que quase desisti do meu negócio porque achava que o mercado digital não era para mim? Deixa eu te contar como mudei de ideia. Nos e-mails, histórias são especialmente eficazes para manter o leitor envolvido enquanto você transmite sua mensagem de forma leve. Além disso, transforme os resultados dos seus clientes em estudos de caso inspiradores. Por exemplo, João Alves começou sem nenhuma experiência em vendas. Em 6 meses, ele implementou as estratégias do meu curso e triplicou seu faturamento. Com histórias bem estruturadas e aplicadas de forma estratégica, você pode transformar completamente o impacto do seu conteúdo e construir uma conexão duradoura com sua audiência. Embora o storytelling seja uma ferramenta extremamente poderosa, é essencial evitar alguns erros que podem enfraquecer sua mensagem. Um deles é criar histórias muito longas. No ambiente digital, o público tem pouca paciência, então vá direto ao ponto. Outro erro é a falta de relevância. Certifique-se de que a história está conectada à mensagem que você quer passar. Além disso, não incluir emoção é um grande equívoco. Histórias sem emoção parecem vazias e não criam conexão. Mostre suas vulnerabilidades, seus sentimentos e torne sua narrativa humana. Deixa eu compartilhar uma história que me inspira até hoje. Marina Alencar, uma das minhas alunas, começou sua jornada sem nenhuma experiência em criação de conteúdo. Durante meses, ela postava dicas técnicas, mas não via resultados. Foi só quando ela começou a compartilhar sua própria história, os desafios que enfrentou como mãe empreendedora, que as coisas mudaram. O engajamento dela disparou. Em pouco tempo, ela não só conquistou clientes, como também começou a receber mensagens de pessoas dizendo o quanto sua história havia inspirado outras mulheres. E você tem uma história que marcou sua trajetória? Compartilhe nos comentários. Pode ser o primeiro passo para criar mais conexão com seu público. Agora, vamos falar sobre os benefícios diretos do storytelling. Ao incluir histórias no seu conteúdo, você pode esperar um maior engajamento. O público presta mais atenção e permanece mais tempo consumindo o que você cria. Além disso, há uma conexão emocional mais forte. As pessoas se sentem próximas de você, quase como se fossem seus amigos. Outro benefício é a facilidade de lembrar o que você compartilhou, porque histórias são muito mais memoráveis do que fatos isolados. E por fim, há a diferenciação no mercado. Em um ambiente saturado, histórias autênticas ajudam você a se destacar. Contar histórias não é algo reservado para grandes autores ou cineastas. É uma habilidade que qualquer criador de conteúdo pode e deve usar para criar conexões mais fortes com sua audiência. Agora que você sabe como usar o poder do storytelling, no próximo ponto, vamos explorar estratégias práticas para transformar essas conexões em resultados concretos.